Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Nesse primeiro programa aqui eu quero relatar para vocês um pouco da minha história, da onde o Lineker veio, como foi a minha trajetória de vida, por tudo que eu passei. E é isso que eu vou relatar para vocês nesse primeiro vídeo. Venho de uma família simples, pai metalúrgico, mãe dona de casa, não sou herdeiro, nunca herdei nada de ninguém, tudo que eu tenho foi construído com muito trabalho, muito esforço. Tive diversos empregos, em diversos momentos da minha vida, boa parte também arrumava emprego, ficava desempregado. Nunca consegui construir uma carreira profissional de sucesso. Eu percebia que sempre faltava algo. Todo emprego que eu passava, eu sentia que faltava algo, que parecia que aquilo não me deixava feliz, né? Então, trabalhei em empresas metalúrgicas, tive altos e baixos na minha vida, como todo mundo tem. Cheguei a trabalhar de porteiro e diversos empregos eu tive. Mas eu nunca consegui, até então, entender qual era o meu propósito e no que eu era bom, né? Eu me dedicava ao máximo e nunca conseguia ter sucesso. E aí, com o passar do tempo, eu conheci a minha namorada, que era a minha namorada, que hoje é minha esposa, e nós montamos um primeiro negócio juntos. Uma confecção de roupa feminina, onde eu cortava, costurava e fazia tudo, e foi a primeira decepção que a gente teve. Eu quebrei, peguei todo o dinheiro que eu tinha de uma rescisão de um trabalho, perdi tudo. Minha esposa, na época que era minha namorada, Lilian, tinha uma boa reserva e perdeu tudo também. E naquele momento eu me decepcionei, me fechei completamente, tentando entender aonde foi que eu errei, o porquê que eu errei e o porquê que aquilo não deu certo. Lembrando que a minha maior dificuldade sempre foi não ter com quem compartilhar. Alguém que pudesse me compartilhar uma experiência, alguém que pudesse me ensinar um caminho, que pudesse me dar uma direção. Afinal de contas, eu não conhecia nenhum empresário, eu não conhecia ninguém que tivesse uma empresa, né? E a única pessoa que estava sempre ali apostando em mim era minha esposa. Mesmo nem eu sabendo de todo o potencial que ela via em mim. E aí a gente foi, eu voltei a trabalhar registrado. E aí um belo dia eu vi um vídeo na internet, um vídeo russo, de um projeto parecido com um elevador. Um protótipo de uma gambiarra, vamos dizer assim. Eu sempre fui metalúrgico, né? E aí eu olhei aquilo, vi aquilo como algo magnífico, né? Desenhei no papel, comecei a rabiscar e comecei a ter várias ideias. Só que aí eu me deparei com o desafio que acho que todo mundo se depara. Como entrar no mercado, como construir algo. E eu lembro que na época eu precisava de aproximadamente 10 mil reais para montar 2 elevadores na época, para poder começar a comercializar. E eu não tinha esse dinheiro. Como eu disse, eu já vinha quebrado de uma confecção, né? E fui até o banco, não tinha como pegar dinheiro do banco, porque eu tinha o nome sujo. E foi ali que eu comecei a tentar procurar saída, procurar ajuda, e não tinha uma luz. E aí um amigo que eu conheci, alguns amigos na vida, chamado Eduardo, e ele me disse que eu não precisava de dinheiro, que eu precisaria de um banco que vendesse e antecipasse o dinheiro para mim. E aí ele me ensinou, pegou na minha mão, me ensinou a fazer isso, me criou meu e-commerce e me ajudou a estruturar a empresa saindo do zero. Eu abri meu CNPJ, abri um MEI e ali eu comecei a minha história. E vou dizer para vocês assim, pode ser que até que eu me emocione, porque é a história da minha vida. Muitos momentos eu dizia assim, só mais hoje, eu não aguento mais, eu vou desistir, é muito difícil, não dá, não consigo, não tinha ninguém próximo de mim ali que me desse uma referência, né? E foi muito complicado tudo isso. E aí eu falava só essa semana, falava com Deus, eu vou trabalhar só essa semana. E aí eu lembro que quando eu fui startar o projeto mesmo do elevador, eu cheguei na minha namorada
E eu pedi ajuda para ela. Eu falei para ela assim que eu queria iniciar um projeto, mais uma vez, né? Que eu já tinha falido uma vez. E que se ela, e nessa época eu pagava pensão alimentícia e pagava aluguel. E pedi que se ela pudesse, se fosse necessário, se ela poderia assumir esse compromisso, porque era algo que eu não podia deixar de honrar. E ela falou, claro, sem problema, pode ir que eu te ajudo. Graças a Deus eu pulei de cabeça nesse projeto. Nunca precisou que ela tivesse que honrar esse compromisso, nunca consegui deixar de honrar esse compromisso. E aí eu comecei a engatinhar, apanhando muito, mas muito. Todo dia era, não vou nem dizer leão, porque hoje eu vejo que leão é pequeno, perto do que a gente enfrentava. E eu fui sendo moldado, apanhando, perdendo, se levantando. E as coisas foram tomando um rumo que eu não imaginava. Eu montei esse elevador para vender para Auto Center. O foco era mecânica e Auto Center. E hoje eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, o importante é jogar o barco dentro da água, independente da direção. Joga o barco na água e rema. Em algum lugar você vai parar. E nesse meio tempo, eu vou dar o nome de algumas pessoas que passaram pela minha vida. Um cara me ligou chamado Elivelto Polimentos. Esse cara está em Cascavel, no Paraná. Me ligou, contou uma história e queria comprar um elevador. Eu não tinha nem como enviar esse elevador para ele. E aí a gente correu para lá e para cá, consegui enviar o elevador. Esse elevador deu problema porque não foi feito para estética. O Elivelto, com toda a paciência do mundo, entendeu. A gente consertou, fomos construindo. E ali se começou a desenhar o elevador para o segmento da estética automotiva. E com muito trabalho, muito esforço, muito empenho, tendo que aprender todos os dias, a gente começou um passo de cada vez. De uma garagem pequenininha, fomos para uma garagem um pouquinho maior. E eu tenho uma brincadeira que eu sempre digo, minha esposa falava assim para mim, você está na garagem? Eu sempre dizia para ela, não estou na garagem, eu estou no galpão. Estou no galpão da Lineker Brasil. E ela ria, porque era uma garagem, literalmente uma pequena garagem. E aí fui para uma garagem de 2 carros, depois uma garagem de 3 carros, e ali fiquei por um longo período. Depois mudei para um galpão um pouquinho maior, e hoje a gente tem uma indústria. Hoje tem um galpão, tenho máquinas, funcionários, toda uma estrutura. Esse é um pouco de tudo que eu vivi. Hoje a gente é líder de vendas, tanto nacional como internacional. Estamos presentes em mais de 16 países. Temos elevadores Gangorra para boa parte já do mundo, né? Vamos dizer assim. Então, assim, estamos em expansão. O que eu venho dizer para vocês aqui é o seguinte, não foi fácil, nunca foi fácil. A vontade de desistir todos os dias era muito grande. Mas, quem olha a minha história, eu vou dizer assim, muita coisa dependeu de mim, sim. Mas eu acho que, tenho certeza, se não fosse algumas pessoas que tivessem passado pela minha vida, eu não teria conseguido. Alguns momentos de dificuldade, essas pessoas, elas foram anjos de luz. A primeira pessoa que eu tenho que dizer que, sem essa pessoa, acho que eu jamais teria chegado ao lugar algum. Essa pessoa é minha esposa, a Lilian. Ela é o centro de todas as minhas operações, centro de tudo que eu faço na vida. Meu casamento é a minha maior referência. Tem um cara que é o Valdemar, que é o engenheiro do meu elevador, que é um cara, literalmente, que Deus pôs na minha vida. E tenho muitas outras pessoas, Com tudo isso, com todas essas pessoas, com momentos de dificuldade, foi aí que eu consegui buscar apoio, ajuda, em momentos de dificuldade, de necessidade, para que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, hoje a gente já temos quase 3 empresas,
né, uma escola, detalhamento para o Brasil. Estamos lançando esse canal, estamos em grande expansão, parte de exportação com os elevadores, lançamos elevadores pantográficos e outras ferramentas, mas só quero dizer que eu nunca tive sozinho. Então, por trás do Lineker que vocês vêem sentado aqui, existem muitas pessoas que me estenderam a mão, me deram água, que me ajudaram muito. Vou dizer, trabalhei muito, muito. Mas tinha momentos que parecia que tinha desligado o disjuntor e vinha sempre uma dessas pessoas e ligava o disjuntor e pegava na minha mão e dizia, cara, vamos, né? Então eu sou muito grato a todas essas pessoas. Não é possível falar da história da Lineker Brasil sem citar essas pessoas que eu citei aqui. Tem muito mais pessoas, tem outras. Nossa, tem uma infinidade. Eu vou dizer que na história da Lineker Brasil, na história da minha vida, tantas pessoas que me ajudaram, quantas pessoas que me prejudicaram e que me fizeram mal, fizeram parte do meu crescimento. Então, hoje eu agradeço exatamente as pessoas que me estenderam a mão e as pessoas que também me negaram a mão. Por essas pessoas que hoje eu posso sentar numa cadeira e dizer que eu sou um empresário, eu construí um legado e essa empresa ela carrega meu nome. Essa empresa chama-se Lineker Brasil. Esse é um pouco da minha história.